Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal do Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará palestras confortadoras e alentadoras. Você encontrará palestras esclarecedoras a respeito dos ensinamentos de Jesus. Os ensinos de Jesus, o evangelho do Mestre no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho para você ser comunicado sempre que houver um novo vídeo. Aulas, palestras, áudios, palestras muito esclarecedoras e que sempre atendem à necessidade de cada um de nós. Ajude-nos. Canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Trabalhadores e colaboradores a serviço do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo nosso instrutor Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos ver a lição número 9, Socorro e Concurso, onde Emmanuel retira do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, o versículo 5, onde ele diz assim: Jesus indaga então aos apóstolos: quantos pães tendes? E aí Emmanuel discorre. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência na oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça, como de todo é impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhes ofereça os recursos que já conseguistes amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino, embora
que deva encontrar em ti. Quantos pães tendes? A lição de Jesus é muito, nos traz um grande ensinamento. Ela é muito esclarecedora, porque geralmente quando nós pedimos o socorro, o auxílio, quando nós solicitamos os recursos e os mecanismos para ajudar, muitas vezes nós queremos que Deus e Jesus façam para que nós possamos ser agraciados. Quando Jesus pergunta quantos pães temos, a multidão estava ali faminta. E Jesus não perguntou de quantos pães precisávamos. Ele não perguntou, são 5.000 homens, precisamos de 5.000 pães? Não, ele perguntou quantos pães tendes. Ou seja, é a partir daquilo que nós temos, é a partir daquilo que nós disponibilizamos para que Jesus possa vir em nosso socorro e em nosso auxílio. Sim, Jesus potencializará. Jesus, sim, ele vai vir em nosso socorro e nosso auxílio. Ele multiplicará os dons e, principalmente, o nosso desejo de servir. É isso que todos nós devemos ter em mente. Os apóstolos estavam preocupados com a quantidade de famintos, estavam preocupados com a quantidade de pessoas que estavam ali seguindo o Mestre. Mas Jesus aproveita todas as oportunidades para lhes trazer ensinamento e dar-lhes uma grande lição. Muitas vezes, nós pedimos a Jesus que nos ofereça a oportunidade de trabalhar e servir em sua seara. Muitas vezes, nós oferecemos os braços para a colheita que Jesus espera de cada um de nós, mas não saímos do lugar. Continuamos ociosos. Queremos que o trabalho, queremos que o serviço, queremos que as oportunidades venham nos buscar em casa, venham bater à nossa porta. É preciso entender sempre o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos auxiliarei. Muitas vezes nós falamos, eu gostaria muito de trabalhar como um voluntário, eu gostaria muito de doar algumas horas do meu dia, da minha existência, a serviço do próximo, colaborar com alguma instituição que precisa. Sim, mas nós queremos que, muitas vezes, que as instituições se adaptem aos nossos horários, às nossas condições, aos nossos valores. Nós queremos contribuir desde que seja da nossa maneira, ao nosso modo e de acordo com a nossa disposição. Não é assim que funciona. Quando Jesus multiplicou os pães, saciando a fome daquela multidão faminta, Jesus está mostrando aos apóstolos que a misericórdia divina vai sempre caminhar lado a lado conosco. Que desde que nós tenhamos a intenção de servir, de colaborar, de socorrer, não nos faltarão os recursos e os mecanismos, não nos faltarão oportunidade, os fluidos magnéticos, a energia, a coragem para que nós possamos, sim, saciar a fome dos famintos, para que nós possamos levar a água viva do Evangelho a todos aqueles sedentos que se encontram no grande deserto da vida, o deserto dos corações endurecidos, onde essa concorrência predatória, onde hoje essa competição pelo emprego, pelo corpo mais bonito, pela aquisição dos bens materiais, onde nós estamos todos os dias competindo
com os nossos familiares, com os nossos semelhantes, com nossos companheiros de jornada. E não é isso que Jesus está dizendo. Sim, a multiplicação dos pães vai muito além da fome física, vai muito mais além da fome do estômago. Sim, Kardec explica claramente que Jesus saciou a fome espiritual. Kardec, ele demonstra e discorre sobre quando Jesus fala de amor, de caridade, de perdão, de resignação, Jesus está esclarecendo a multidão faminta encarnada e as suas companhias espirituais, mostrando a necessidade de nós caminharmos lado a lado com a lei divina, mostrando que nós devemos estar sempre atentos às necessidades dos nossos irmãos e companheiros de caminhada. Uma vez que nós assim observamos, então Kardec diz que a multidão envolvida por essa sintonia vibratória, por essa energia que o mestre transmite, tem a sua fome saciada. Sim, mas diz assim que sobrou cestos. Então, como explicar a sobra dos pães nos cestos? Sim, porque cada um, quando Jesus pergunta quantos pães tendes, Jesus está dizendo, eles respondem que tem 5 pães e 3 peixes. Então, o que ele está dizendo? Cada um daquela multidão que ali estava também tinha pão, também tinha peixe, também tinha outras formas de alimento, seja o leite, seja o figo, seja o mel. Quando Jesus ali solicita os pães e os peixes dos apóstolos, Jesus está solicitando da multidão ali presente que todos se disponham a repartir aquilo que eles estão escondendo, aquilo que eles têm de melhor. Quando Jesus fala de amor, quando Jesus fala de harmonia, quando Jesus mostra a importância de se amar ao próximo como a si mesmo, então todos ali começam a dividir os alimentos que trazem consigo mesmo. Deixa de lado o orgulho, deixam de lado o egoísmo, deixam de lado ali os melindres, entendendo que todos têm o mesmo objetivo, que todos estão em busca do mesmo ideal. A caridade prevalece e o amor que cobre uma multidão de erros, como nos ensinou Pedro, então mostra toda a sua exuberância, modificando a psicosfera daquele ambiente. Sim, Jesus mostra que é preciso enaltecer as qualidades que cada um tem, mesmo que seja pequena, mesmo que seja um pequeno detalhe, esses dons, essas qualidades, essas virtudes precisam ser acrescentadas. Não adianta nós solicitarmos a Jesus que estamos prontos para caminhar, para divulgar o Evangelho, se nós não saímos do lugar. Não adianta nós querermos implantar o Evangelho de Jesus nos corações necessitados, se nós não nos movemos da nossa zona de conforto. Os pés precisam ir onde há os necessitados. Os pés precisam nos levar, mas não aos lugares lindos, aos templos suntuosos ou às casas abastadas. Nós precisamos ir nas regiões enfermiças, nós precisamos ir às ruas, nós precisamos ir aos hospitais, nós precisamos ir às escolas. De que forma? Onde houver um necessitado, nós temos que estar presente. Não é simplesmente como nós vamos, que adianta nós multiplicarmos o pão onde as pessoas já estão com as despensas cheias. É preciso ir onde existe a fome. E a fome, ela não habita lugares lindos, lugares maravilhosos. Sim,
nós precisamos estar sempre atentos às necessidades daqueles que caminham conosco. É preciso ver com os olhos do Espírito, é preciso enxergar além da nossa realidade. Muitas vezes, nós solicitamos ao Cristo: eu gostaria muito de servir ao Evangelho, eu gostaria de ser como Paulo de Tarso, levar o Evangelho a todas as nações. Eu gostaria de evangelizar aqueles que não são espíritas, mostrando as maravilhas do Evangelho dentro do ensinamento espírita. Sim, mas nós não saímos da casa espírita. Nós queremos levar os ensinamentos, os postulados, o conceito da doutrina espírita, mas dentro da casa espírita. Nós queremos vivenciar o nosso aprendizado somente com nossos companheiros de ideal, com aqueles que pensam iguais a nós, com aqueles que servem ao Cristo na mesma seara, na mesma região, no mesmo templo, no mesmo bairro do que nós. É preciso ir onde houver o necessitado. Ninguém está solicitando, e o Cristo não solicitaria de nós, que nós adentrássemos regiões perigosas, regiões tenebrosas. Jesus não está solicitando que nós arrisquemos a nossa vida e a nossa encarnação. Jesus está dizendo os necessitados. Não foi o próprio Cristo que nos disse? Os sãos não precisam de médico. Ou seja, nós temos que ir onde estão os doentes. Só que nós, muitas vezes nós não conseguimos nos desvencilhar da letra do Evangelho, a letra que mata, em detrimento do espírito que vivifica. Assim, quando falamos que nós devemos ir nas escolas, é aproveitar todas as oportunidades. O instrutor, o professor na escola, ele está sempre buscando novas formas de ensinar, novas formas de exemplificar. Ele acompanha passo a passo o desenvolvimento e o aprendizado de cada um dos seus tutelados. E nós, como nós devemos proceder? Não é o mundo, não é o planeta Terra a grande escola do espírito? E aqueles que caminham conosco? E aqueles que estão colocados pela misericórdia divina ao nosso lado nessa jornada? O que nós estamos oferecendo a eles? Será que nós já vencemos o egoísmo e já retiramos o peixe e o pão da nossa embalagem para compartilhar com esses irmãos e companheiros? Uma vez que nós nos dispusemos a alimentar e a servir, uma vez que nós estamos oferecendo parte daquilo que nós já dispomos, com certeza a misericórdia divina multiplicará esses pães. E não é somente esse pão físico, é o pão do conhecimento, é o pão da sabedoria, é o pão da resignação, é o pão da piedade. Compreender que todos nós podemos ajudar e podemos colaborar. Quando Jesus sintetiza os mandamentos da lei divina, quando Jesus sintetiza o ensinamento universal, quando ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não tem como nós amarmos a Deus se nós não observarmos o caminhar do próximo juntamente a nós. Não tem como nós amarmos a Deus se nós não estamos dispostos a distribuir, a colaborar, a auxiliar nas necessidades daqueles que caminham ao nosso lado. E não precisamos esperar que eles peçam. É preciso que nós irmos até eles. É preciso que nós caminhemos na direção dos necessitados. Jesus, quando arregimentou para si
12 apóstolos, então ainda discípulos? Porque discípulos é um aluno, discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é o enviado. Apóstolo é aquele que está ali representando alguém. Então, os discípulos, quando receberam os ensinamentos de Jesus e após o Pentecostes, a manifestação da mediunidade, onde cada um deles ali falou na sua língua de origem, a partir daquele momento, Jesus entendeu que eles estavam prontos para seguir adiante, levando os seus ensinamentos. E Jesus disse que era para eles irem de 2 em 2. E eles foram. Sim, eles levaram os ensinamentos de Jesus. Eles eram Jesus? Não, claro que não. Mas Jesus os acompanhava. Jesus sabia das suas virtudes, sabia das suas boas intenções, do seu caráter, da sua moral. Por isso, Jesus os enviou em seu nome. Por isso, Jesus mostrou a eles que eles deveriam continuar fazendo tudo aquilo que ele fez e mais, sempre contando com a intenção. Eles fizeram curas, realizaram milagres, saciaram a fome. Alguém vai dizer, mas eles não curaram, eles curaram. Sim, Paulo curou, Pedro curou, está lá, a sombra de Pedro curava. Não é isso? Os doentes, os familiares dos doentes, não colocavam ali os doentes na calçada por onde Pedro iria passar? Exatamente porque eles acreditavam, tinham a fé de que a sombra de Pedro curaria dos males que o afligiam. Então, está multiplicando esses talentos. Jesus está multiplicando esta boa vontade. Então, todas as vezes em que nós solicitarmos ao Cristo a oportunidade de trabalhar e de servir, é preciso ver o que nós estamos oferecendo. O que nós temos em mãos? As mãos é para trabalhar, é para servir, é para abraçar, é para confortar, é para erguer os caídos. Os ouvidos é para aqueles que não ouvem, é para os surdos aos ensinamentos de Jesus, os surdos à misericórdia divina e ao apelo do Cristo para que nós possamos caminhar com confiança e fé. Os olhos é para aqueles que não conseguem ver, para aqueles que não conseguem enxergar as maravilhas da nossa existência. São aqueles que não conseguem enxergar a presença de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, ao nosso lado em nossa caminhada diária, no nosso dia a dia. Os nossos olhos precisam enxergar a necessidade do outro, precisa enxergar que nós podemos contribuir, que nós podemos auxiliar para um mundo melhor. Ouvir os nossos irmãos necessitados, ouvir o seu lamento, ouvir a sua súplica, sem criticar, sem ofender, sem condenar, guiar pelo caminho reto, guiar pela senda, o caminho que é Jesus. Porque muitos dos nossos irmãos escolhem os atalhos dessa vida, saem da estrada, saem do caminho principal, do caminho que é Jesus. Muitas vezes guiados por cegos, muitas vezes vítimas de uma informação falsa, muitas vezes um conhecimento errôneo, deturpado ou mutilado, de acordo com os interesses e as conveniências daqueles que deveriam orientar os nossos irmãos de caminhada. Doutrina espírita é isso. Então, quando nós lembrarmos que estamos aqui em reparação de nossos erros, em reparação das nossas imperfeições, nós devemos ver o que nós temos a oferecer ao Cristo. Todos nós sabemos o que Deus pode fazer por nós. Todas as religiões ensinam o que Deus pode fazer por nós, o que Deus espera de nós.
A doutrina espírita, ela mostra o que nós podemos oferecer, onde nós podemos ser útil, como nós podemos colaborar melhor. Então, solicitemos a Deus a sabedoria e ele vai perguntar: o que nós temos? Nós temos disposição para buscar os ensinamentos de Jesus dentro da visão e do conhecimento espírita, a interpretação correta, sem misticismo, sem fanatismo, sem ideologia, muito longe dos costumes, dos rituais e das tradições seculares que atrasam o progresso e o entendimento do Evangelho de Jesus. Quando nós solicitarmos ao Cristo que estamos com um tempo ocioso, que nós queremos ser úteis, que nós queremos ser ferramentas, que nós queremos ser instrumentos, não procuremos ser o bisturi que vai fazer cirurgias. Não vamos querer ser os arquitetos que vão construir prédios e pontes suntuosos, mas sejamos o instrumento, sejamos a agulha, sejamos a linha que faz a sutura daquela correção que o bisturi proporcionou. Vamos construir pontes, mas pontes de amor, pontes de amizade, pontes de afeto. Vamos construir edifícios de resignação, de acolhimento, de consolação, de conforto. Vamos multiplicar as virtudes inatas em cada um de nós. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é a perfeição, é a inteligência, é a sabedoria, é a caridade, então ofereçamos o campo fértil para a reprodução, para a multiplicação desses talentos. E onde estivermos, vamos saciar a fome dos nossos irmãos. Vamos curar essas feridas físicas e espirituais, essas feridas, muitas vezes emocionais, causadas pela inveja, pelo ciúme. Vamos multiplicar as boas ações. Vamos olhar para nós e, conhecendo a nós mesmos, vamos ver o que nós oferecemos ao Cristo. E aí, vamos solicitar a Ele que cubra e que anule as nossas imperfeições, mas permita que cada um de nós possa levar a misericórdia divina e o amor incondicional a todos os corações necessitados. Então, mais uma vez, vamos todos nós fazer a pergunta que Jesus fez aos apóstolos: quantos pães tende? E de que forma é esse pão? É só o pão físico ou nós somos capazes de oferecer o pão material, o pão emocional, o pão espiritual? Quantos de nós temos o pão de amor? Quantos de nós temos capacidade para que seja multiplicado o pão do perdão, o pão da paciência e o pão da tolerância? Será que nós temos este pão para que Jesus possa multiplicar? É uma reflexão para que nós possamos ter na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Que Jesus seja a luz a iluminar o nosso caminho e que nós possamos verdadeiramente sermos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.